Olá! Bora mergulhar no nono princípio da evolução pessoal? Hoje o papo é sobre exercitar a espiritualidade. E ó, antes que alguém já pense, lá vem assunto de religião, calma aí. Vamos esclarecer uma confusão bem comum logo de cara. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? Muita gente acaba usando essas palavras como se fossem a mesma coisa, mas a fonte que a gente analisa hoje traz uma visão bem diferente. E olha, entender essa distinção é a chave de tudo para a gente hoje. Ok? Então vamos nessa. Nessa primeira parte, a gente vai detalhar as diferenças fundamentais entre esses dois conceitos para não sobrar nenhuma dúvida. Vamos começar falando de religião. Pensa nela como um sistema, sabe? Algo mais estruturado com seus dogmas, seus rituais, suas tradições. Um ponto super importante da religião é aquele sentimento de pertencer, o conforto e o apoio de fazer parte de uma comunidade. Já a espiritualidade é apresentada aqui como algo bem mais individual. Não tem a ver com rituais ou fazer parte de um grupo específico, mas sim com uma vontade que vem de dentro, uma vontade de evoluir. Ou seja, de um lado, a gente tem a estrutura coletiva, do outro, a jornada pessoal. O foco da espiritualidade, nesse contexto, é a busca por ser uma pessoa melhor e fazer o bem. E aqui está a definição que vai guiar a nossa conversa. Espiritualidade, na sua essência, é isso. Essa busca pessoal, diária, de ser uma pessoa melhor. É uma prática, entende? Não um monte de regras para seguir. E com essa ideia em mente, a gente pode conversar e entender o poder disso. Agora, para essa ideia ficar ainda mais clara, vamos analisar uma história que, nossa, captura perfeitamente a essência da espiritualidade e da esperança. Imagina a cena, já é bem tarde da noite. Um rabino, Israel Salanter, está passando pela casa de um sapateiro e vê uma luzinha acesa lá dentro. Ele fica curioso, claro, e chega mais perto. Ele olha pela janela e vê o sapateiro lá, trabalhando sem parar, com uma vela que já está quase no fim. Aí ele pergunta uma coisa bem lógica, né? Ué, por que continuar? A vela já vai apagar. Parece óbvio que o trabalho deveria ter acabado, certo? Mas é a resposta do sapateiro que muda tudo. Enquanto houver luz, é possível remendar. Que frase! Simples, mas com uma força tremenda. E ela ilustra o ponto central de uma forma brilhante. Isso não é só sobre a vela ou sobre os sapatos, claro. A luz, na verdade, é a nossa vida. E o remendar simboliza tudo de bom que a gente pode fazer. Consertar um relacionamento, ajudar um amigo, praticar a caridade, trazer um pouco de paz. Moral da história: enquanto a gente estiver por aqui, sempre, sempre vai ter uma chance de fazer a diferença. Isso é a espiritualidade na prática. Certo. Com essa ideia poderosa na cabeça, a fonte que estamos analisando nos convida a fazer uma autoavaliação. Vamos dar uma olhada em como a gente pode se posicionar em relação ao impacto que causamos no mundo. A análise sugere que existem basicamente três tipos de perfis: a pessoa que, de alguma forma, torna o mundo pior, aquela que se mantém neutra e a que ativamente tenta torná-lo melhor. Onde será que cada um de nós se encaixa, hein? O primeiro perfil é o do ressentido. É aquela pessoa que foi ferida pela vida e, como resposta, devolve essa dor para o mundo. O autor do livro chega a compartilhar uma história pessoal trágica, de ter perdido 4 filhos, para explicar a escolha que ele fez de não se tornar essa pessoa. O argumento dele é que, por mais que a dor seja justificada, ficar remoendo e agredindo o mundo não resolve nada. Depois vem o perfil neutro. É a pessoa que pensa algo como: bom, a vida é isso aí, eu cuido da minha vida e pronto. Para quem se encaixa aqui, quem não vê muito motivo para exercitar a espiritualidade, a fonte propõe um desafio bem interessante. O desafio é simples, na verdade. Que tal, por apenas um ano, como um experimento, tentar agir de um jeito diferente? Tentar ouvir mais, ajudar, não falar mal de ninguém, e aí observar o que acontece. Será que a vida muda? Se no final não mudar nada, tudo bem, pode voltar aos velhos hábitos. É uma proposta para testar na própria pele. E por último, temos o perfil ativo. São aquelas pessoas que já estão nessa jornada da espiritualidade, sabe? Dedicando tempo a causas sociais, fazendo doações, ajudando quem precisa. Elas já estão no caminho de remendar o mundo. Mas, mesmo para essa pessoa ativa, o caminho não acaba aí. Existe um teste ainda maior, que é chamado de o desafio final da espiritualidade. O ponto crucial é esse. É fácil, né? É fácil ser bom e ajudar os outros quando tá tudo indo bem na nossa vida. Mas e quando a vida dá uma rasteira?
O verdadeiro desafio é continuar sendo essa força positiva, mesmo quando a gente foi derrubado, quando a gente está no chão. E por que isso é tão difícil? A fonte aponta duas grandes razões. Primeiro, aquela sensação de que o mundo, o universo, sei lá, está conspirando contra a gente. E segundo, a frustração de ver pessoas que agem de forma errada e que aparentemente se dão super bem com poder, fama, dinheiro. No entanto, a fonte nos lembra de uma coisa muito importante. A gente só vê um pedacinho da vida dos outros. A gente não tem a menor ideia das lutas internas de cada um, nem o que o futuro reserva. Ficar se comparando, no final das contas, é só uma distração que tira a gente da nossa própria jornada espiritual. E para fechar, fica aqui essa reflexão. Talvez o foco não deva estar no que o mundo nos dá ou tira, mas no que nós podemos oferecer ao mundo. E se o verdadeiro remendo, a cura de verdade, estiver nas nossas ações para com os outros, sem se importar tanto com o que a gente recebe em troca? É uma pergunta poderosa para a gente levar daqui.